Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, Horas Sombrias da Vida. Mas antes da nossa meditação sobre este tema, eu gostaria de deixar um convite para você. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós reunimos em oração. Se você precisa de oração, esteja conosco nesta terça-feira, às 19h30. Na quarta-feira, nós reunimos à tarde, nas 15 horas, na tarde da bênção. No sábado, às 19h30, reunimos também no culto de adoração a Deus. No domingo de manhã, reunimos às 9 horas no culto de ensino da palavra de Deus e às 19 horas o culto de celebração. Eu lembro que é muito honroso para nós receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Eu quero pensar com você sobre os momentos obscuros da nossa vida, as horas sombrias da nossa vida. Eu quero pensar com você porque o vento vem sobre todos, a tempestade vem sobre todos. E, na verdade, estamos sujeitos a passar por situações das mais diversas. Ou seja, a vida, na verdade, ela não é só de flores. Ela tem também os espinhos. E eu quero pensar com você sobre este tema, as horas sombrias da vida. A Bíblia registra inúmeras histórias de pessoas que, embora elas não estivesse fazendo nada de ruim, e vieram lutas, vieram dificuldade. E eu tomo para meditação a história de uma mulher chamada Agar. Ela era uma escrava que tornou-se escrava de Abraão. No capítulo 21 de Gênesis, a partir do verso 21, fala desta mulher que tornou-se escrava. E a vida dela aconteceu algumas coisas assim, no mínimo inusitado. A partir do verso 14 do capítulo 21 de Gênesis diz assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada e tomou um pão e um odre de água e pôs nas costas de Agar e deu-lhe um menino e despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. E tendo-se acabado a água do ódrio, colocou o menino debaixo de um arbusto e, afastando-se, pôs sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer. O menino sentando-se em frente dele, levantou-se a voz e chorou. Que história triste a história desta mulher, que ela estava lá no seu país, trabalhando, vivendo a sua vida, não se sabe por que circunstância os seus familiares venderam-a para Abraão. Quando Abraão estivera lá no Egito, peregrinando lá, ele volta para as terras de Canaã e agora ele traz essa mulher como escrava e agora, depois de algum tempo, a sua esposa Sara disse para Abraão: olha, já que eu não posso te dar filho, você vai ter um relacionamento com Agar, a nossa escrava, e ela vai gerar um filho para mim. Ou seja, era mais ou menos uma barriga de aluguel. Então essa mulher era escrava, agora servir de mãe emprestada, e ela gera esse filho por nome de Ismael. Ela gerou esse filho, e desde então já começa uma política, uma desavença da Sara contra essa mulher. Ou seja, uma mulher, ela não pediu para ser escrava, ela não pediu para ser mãe de Ismael, ela não pediu para estar naquela condição. E a história dessa mulher tornou ainda pior. Depois de algum tempo, quando a Sara, ela
gerou o filho chamado Isaque. Quando foi que ela gerou o filho, e esse filho, Isaque, desentendeu com Ismael, e a Sara, ela viu isso, ela falou com Abraão: olha, eu não quero essa escrava aqui dentro de casa. Eu quero que despache, que manda ela embora. E isso entristeceu muito Abraão, por ser ele um homem justo e tudo, mas Deus falou com ele: olha, não tema em fazer o que a Sara mandou. Outra coisa, você vai despedir sem ela levar nada. Porque Abraão tinha muito ouro, ele tinha prata, era um homem riquíssimo. Mas a Bíblia vai dizer que simplesmente Abraão deu a ela um ódrio, né? Tipo um cantil para colocar água, uma vasilha para depositar água, e deu a ela um pedaço de pão e despediu. E ela saiu andando errante pelo deserto, é o que diz o versículo 14. E a água acabou, o pão acabou, e ela senta o seu filho debaixo de uma árvore e saiu à distância de um tiro de pedra, ou seja, 30 metros, 35 metros, para não ver o seu filho morrer. E a Bíblia diz que essa mulher se colocou a chorar. Que situação difícil. Que problema difícil. E às vezes nós encontramos assim, ela não tinha solução. Abraão poderia ter dado ouro para ela, mas Abraão não deu. Poderia ter dado comida, poderia ter mandado: leva esses jumentos aqui com alimento para você passar o deserto, mas não deu. E ela começou a chorar. Quem sabe você que está me assistindo também, né, está passando um momento sombrio da sua vida. Você não planejou algo para acontecer, não planejou estar doente. Não planejou um problema com o vizinho, não planejou ser despedido do emprego, não planejou a crise, né, que aconteceu, que assolou a nossa nação. Mas aconteceu. Essa mulher, aconteceu com ela, esse momento sombrio. E ela começa a chorar, e a Bíblia diz que ela chorou, ali chorando. E aquilo que parecia impossível para essa mulher, tem algo que parece assim, tão difícil para nós, impossível para nós. E ela não... E aí Deus, a Bíblia vai dizer que o Senhor Deus ouviu a voz e chamou Agar e diz assim: não temas, porque Deus ouviu a voz. Ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele uma grande nação. E abrindo Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o ódrio, e deu a beber o rapaz. Então eu quero que você pense sobre isso. Aquilo que era impossível, ela não tinha água ali. Ela não tinha quem pedir ajuda, ela não tinha quem recorrer, ela estava esperando a morte. E aquilo que era irreversível, aquela situação. Mas a Bíblia vai dizer que Deus abriu os olhos daquela mulher para ver a solução. Às vezes a solução está tão próxima de nós, ao lado nosso. Não é uma questão de Deus abrir os nossos olhos. Quando nós não vemos saída nesse momento sombrio, nesse momento de dor, nesse momento de desespero, Deus, ele vê a nossa lágrima, nossa luta. E a Bíblia diz que Deus manifestou abrindo os olhos para ela tirar a água ali bem ao lado, bem próximo dela. Talvez você hoje que está me assistindo, você não vê saída, você encontra desesperado. É um momento sombrio,
Talvez você está vivendo a escassez, porque tal qual Agar estava ali com aquele rapaz, não tinha água, não tinha o pão. Ela simplesmente estava esperando a morte chegar. E no seu desespero ela chora. No seu desespero ela chama pelo Deus de Abraão. Não adiantava ela gritar por alguém ou gritar por Abraão, porque ela se encontrava longe, distante. Quem sabe você hoje não adianta chamar pelo seu parente rico, porque todos nós temos um parente rico. Talvez eles nem gostam de que nós pobres sejamos seus parentes. A Bíblia diz que até o parente ignora o pobre, mas Deus, Ele ouve, Ele atende o clamor, Ele abre os nossos olhos para ver saída onde não há saída. Talvez você hoje que me assiste está vivendo essas horas sombrias da sua vida, em que nada dá certo, em que nada funciona, algo que vem acontecendo com você e você às vezes indaga: eu não pedi para isso acontecer comigo, eu não pedi para entrar nessa família, eu não pedi para essas coisas acontecessem. E como você dissesse assim: Deus, faça alguma coisa por mim. E se você está orando ao Deus Todo-Poderoso, ao Yahvé, em o nome de Jesus, com certeza Ele vai manifestar para você, abrindo as portas, abrindo os seus olhos, aquilo que parecia impossível, sem solução, sem saída. O Deus, o Todo-Poderoso, aquele que te criou, que trouxe para este mundo, quem sabe muitas coisas aconteceram e neste momento, no ápice do seu sofrimento, Ele mostra a sua glória, revelando-te que Ele é Deus e que pode todas as coisas. A minha palavra para você: não desespere. Continue crendo no Deus Todo-Poderoso, continue colocando a sua fé em o Deus Todo-Poderoso, assim como Ele manifestou para esta mulher em pleno deserto, provendo ali a água, provendo a saída. E a Bíblia diz que Deus falou assim: olha, este seu filho, ele não será um qualquer. Mas primeiro foi necessário que eles tivessem a experiência com Deus, porque até então Agar, ela estava tendo a experiência no Deus de Abraão. Ismael, ele cria no Deus do seu pai. Mas agora, eles mesmos tiveram a experiência com Deus, ou seja, a partir de então, já não era o Deus de Abraão, mas o Deus a qual tinha manifestado para eles naquelas horas sombrias. Talvez você que me assiste tem crido no Deus do pastor, tem crido no Deus do seu pai, da sua mãe, do seu guru, quem sabe, porque você está andando como de muleta, acreditando de tabela, mas Deus está neste momento de hora sombria, permitindo que você clame pelo seu nome e você venha ter a sua própria experiência. É o que aconteceu com Ismael e com Agar. A partir de então, eles passaram a ter a experiência. E Abraão passou a ser o Deus deles. Ou melhor, o Yahvé passou a ser o Deus. Não, eles estavam andando de muleta atrás de Abraão. Mas eles tiveram a experiência com Deus Todo-Poderoso, que proveu aquela água e respondeu à oração. E a minha oração nesse instante é que Deus possa te dar essa mesma oportunidade nessas horas sombrias da sua vida. Eterno Deus e Senhor, assim como o Senhor se revelou a Ismael e Agar, naquele deserto, naquele momento tão sombrio da vida deles, onde não havia sequer nenhuma esperança, o Senhor se manifestou. Que o Senhor se manifesta a esse telespectador nesse instante
e que ele tenha os olhos abertos, o entendimento aberto, e que eles possam ver a mão do Senhor em sua direção. É o meu pedido nesse instante, em o nome daquele que vive e reina, no nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Estamos chegando ao final e recomendo você estar nos assistindo no próximo programa Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.